Olá pessoas, estamos aqui então para mais um vídeo aqui no seu canal Web Giro. Galerinha, hoje nós vamos falar de um assunto bastante curioso. O lugar mais silencioso do mundo. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos lá então que eu vou te dar essa notícia. Vem comigo então lá para Minnesota, nos Estados Unidos. Lá em Minnesota existe um doutor chamado Dr. Orfield. E ele tem uma câmara, né, que ela consegue abafar, né, ou tipo anular 99% dos barulhos externos. Então já quero dizer para você de cara, né, você talvez que viva numa cidade grande, ou num lugar barulhento, ou que trabalha o dia inteiro em barulho, pode pensar, nossa, que beleza, é tudo que eu preciso, né? Quando eu vi essa matéria, eu falei comigo, poxa, eu tô precisando tanto de um silêncio, né, tal. Galera, 99% de barulhos externos anulados te deixa louco em 45 minutos. Ah, por essa você não esperava, né? Bom, é exatamente isso que acontece. E ela se chama câmara anecoica. Ela é perfeita para fazer medições de baixa frequência, é claro, né? Mas ela pode te levar também a um inferno alucinatório, né? E no meio desse inferno, dessa experiência, né, o Dr. Orfield, ele garante que em meia hora lá dentro você vai você vai desejar uma cadeira. Você vai desejar estar sentado. E eu vou explicar por quê. Segundo o que a ciência já descobriu, o que se sabe, é que nós conseguimos andar, caminhar, nos equilibrar, manobrar, né? Devido também não só à nossa coordenação motora, mas também aos sons que nós ouvimos, né? Ou vibrações que sentimos, ou coisas desse sentido. Então, quando está tudo em silêncio, o cérebro começa a se desorientar. Ele vê que está faltando alguma coisa, começa a desorientar e a gente não consegue ficar em pé. A gente desequilibra. Então, olha que interessante o nosso cérebro, né? O nosso corpo em geral, né? Então, o doutor garante que com meia hora dentro dessa sala, sem ouvir 99%, né, dos sons externos, a gente vai precisar de uma cadeira. E o que vem depois? A gente assenta e tudo, as coisas melhoram, porque a gente não tem que ficar ali se equilibrando, assentou. Aí você pensa, então agora está tudo bem, podemos curtir o silêncio? O problema é que nós, diante de tamanho silêncio, nós começaríamos a o quê? Ouvir o nosso coração. Pensa que louco. E cada vez mais alto, devido ao silêncio externo. A gente começa a ouvir o nosso barulho interno, né? Devido à ausência do silêncio, à ausência do barulho externo, nós começamos a ouvir o nosso barulho interno. Eita, que eu me atrapalhei aqui falando. Mas é isso, deu para entender, né? Devido à ausência do barulho externo, a gente começa a ouvir o nosso barulho interno. Então começa a ouvir o coração bater cada vez mais alto, o nosso estômago, né, trabalhando ali, a barulhada, né, aquela coisa. Começamos a ouvir até o nosso pulmão, que se dilata e volta, e isso cada vez mais rápido. E aí você pergunta, mas qual o problema nisso? Deve ser legal ouvir, né, o seu interior. A questão é que, para a nossa cabeça, esses barulhos não soam bem, né? E o que acontece? Ali vai passando o tempo e a gente ouvindo apenas os nossos barulhos internos, né, dos nossos órgãos trabalhando, isso não soa bem para o cérebro. E o que o cérebro começa a fazer? Produzir barulhos que não estão ali. Então nós vamos começar, talvez, a ouvir vozes, vamos começar a ter uma série de assombro, né, que pode ser bastante aterrador. E a gente vai começar de fato a ouvir vozes, a ouvir barulhos, ou copos quebrando, ou coisas caindo, não sei, sem ter nada ali, né? E isso para quê? Para que o cérebro, que ele fica de mau humor, né, não gosta de ouvir o barulho dos órgãos, ele começa então a produzir barulhos que não são reais, para abafar então os nossos barulhos externos, né? Os nossos barulhos internos ali dos órgãos, né? Então, essa é a notícia que eu queria dar para você, né? Uma notícia curta, bastante prática e direta, né?
Assim vai ser também o nosso canal, né? Dando notícias assim que talvez para alguns seja interessante, né? Eu achei bastante interessante saber disso, que numa ausência quase total de silêncio a gente pode pirar o cabeção. Então, às vezes a gente fica aí falando que está precisando de silêncio, né? Eu volto àquela questão, tudo em equilíbrio, né? Tudo demais, né, é prejudicial. Barulho demais deve deixar louco também. Agora, silêncio demais também deixa maluco, literalmente louco, né? E confesso que eu não sabia, né? Descobri quando estava pesquisando aí essa matéria aí. Então, essa foi a notícia de hoje. Galerinha, e quero já aproveitar e falar para vocês, se inscreve aí no canal, né? E se você quiser, tiver uma opinião sobre esse assunto, deixa aí nos comentários aí. No mais, é isso. E até o próximo vídeo. Já já a gente volta. Fui.